Então, vamos lá, aula do primeiro ano, segunda semana, fazer os textos e fazer os exercícios. Eixo temático, mundo moderno, colonização e relações étnico-culturais. Então a gente vai falar ainda da colonização. Tema, representação europeia no Novo Mundo. Habilidade, ler e analisar fontes, relatos dos cronistas dos impérios coloniais, Pedro de Vaz de Caminha, descobridores Cristóvão Colombo, viajantes em geral, Hans Stieren e Jean de Lery. Ó, francês, o professor tá uma porcaria. Visando a construção de uma narrativa histórica. Conteúdos relacionados. Povos ameríndios, processo de colonização da América e Idade Moderna Europeia. Interdisciplinaridade, geografia, língua portuguesa e biologia. Tema: o Novo Mundo nos relatos de viagens dos navegantes, descobridores e cronistas, mitos e visões. Caro ou cara estudante, nessa semana você vai analisar e comparar as visões construídas a partir do encontro das populações nativas da América e europeus, como os cronistas, navegadores, descobridores e viajantes são, relatando o cotidiano do Novo Mundo pela visão cultural europeia cristã. Então, o que a gente vai ter no texto aqui? Vai ser a visão da galera que veio para a América, então os portugueses, espanhóis e afins, sobre a cultura, os índios, as civilizações, etc., daqui, tá? Do continente. Encontro de dois mundos, construções de narrativa. Primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: por que o pessoal chamava a América de Novo Mundo? Porque a América era um continente que nenhuma outra pessoa, por exemplo, da Europa, da Ásia, da África, que eram os continentes conhecidos na época, conheciam. E já haviam pessoas morando aqui, que são os índios e algumas civilizações, né? Azteca, Maia, Inca. Então já tinha gente aqui. E como eles chegaram aqui? Isso até hoje os cientistas estão querendo descobrir, né? Eles já têm algumas teorias, mas até hoje não tem um consenso de como a América foi povoada, sendo que o homem surgiu na África, no continente africano. Isso já é meio que consenso entre os cientistas, que a população saiu da África e começou a povoar a Europa, a Ásia e assim por diante. Então, como que foi esse primeiro encontro? Assim, os portugueses todos de roupa, vendo pessoas peladas lá, desnudas, correndo ali no litoral, viviam em floresta, então não construíam assim cidades igual os europeus construíam, os asiáticos, etc. Então, como que foi esse primeiro contato? Aqui no texto a gente vai ver um pouco sobre isso. Em 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou nas terras que hoje chamamos de Brasil, mais especificamente na cidade de Porto Seguro, lá na Bahia, no sul da Bahia. Nessa esquadra estava o cronista Pedro Vaz de Caminha. O que é cronista, professor? Cronista é quem faz crônicas. Professor, o que é uma crônica? Crônica é um relato, tá? Você contar algo de algum lugar ou relatar algum acontecimento e tudo mais. Então lá, registrou as primeiras impressões dos portugueses da terra e populações que estabeleceram contato. A carta foi enviada em 1º de maio para então o rei português Manuel I. O documento presta contas ao rei português sobre as características da terra recém-achada, então chamada de Pindorama. Então, o primeiro nome do Brasil é essa bodega desse nome aqui. Eu não sei da origem. Eu acho que, se eu não me engano, pelos indígenas, Pindorama era a região chamada pelos indígenas. Agora, o que quer dizer Pindorama, eu não sei. E batizado inicialmente como Ilha de Vera Cruz pelos portugueses. Olha para você ver, eles davam o nome de ilha, porque eles não sabiam o tamanho que era o território. Eles achavam que eles tinham atracado em uma ilha. Na verdade, eles tinham atracado um continente. Foi o primeiro relato de viajante escrevendo a fauna e flora nacionais. Então, ele descreveu os animais, descreveu as árvores, né, os bichos que tinham aqui e tudo mais, que eram bem diferentes que eles já tinham visto na Europa, na África e na Ásia. Século XVI, vai de 1501 a 1600.
Além da carta de caminho, outros relatos podem ser utilizados para compreender a visão europeia sobre as terras dos povos da América. Além de caminha, temos nesse período exemplos de relatos redigidos por Pero de Magalhães. Acho que isso aqui é Pero de Magalhães, não é Pedro de Magalhães, não? Gandavo. Português, André TV Jean de Lery, que são franceses. Existem várias semelhanças entre esses relatos que contribuíram para tornar exótica a natureza do Brasil. Então aqui tem, leia o trecho abaixo, pesquisa de Eduardo Teixeira Akiyama sobre o relato desses homens sobre terras brasileiras. Então aqui tem um relato, tudo, que vai falar como que os indígenas eram, blá, 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 blá. Então vamos aqui para o que interessa, vamos para as atividades. Mas tá parecendo que eu já fiz essas atividades aqui, ou eu tô viajando? Deixa eu ver, qual a visão indígena tinha sobre os europeus? Eu já fiz essas atividades aqui? Responde aí para mim, galera. Pessoal, acho que não, professor. Sei lá, acho que não. Não? Quer ver? Deixa eu olhar aqui rapidão. Vou dar uma olhada aí. Parece que eu já li esse texto. Eu devo ter parado em alguma questão aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda. Que a última vez que eu dei aula para vocês foi no dia 18, na terça-feira. Começar texto segunda semana. Isso aqui não é segunda semana? Não é? É, segunda semana. Ou será que eu comecei o texto na aula anterior e não terminei os exercícios? Aí é que tá. Tem que ver lá no vídeo depois. Bom, seja, vamos fazer os exercícios. Como é que eu pulei uma parte do texto? E para Não, quem não professor, a gente não fez, não. Não? Então eu vou ler o relato aqui, então a gente faz o exercício. Dá tempo. Aqui é um relato lá, vamos lá. Um elemento comum às narrativas dos 4 viajantes analisados vem justamente da herança que receberam dos autores da Antiguidade e da Idade Média. Esses últimos costumavam destacar em suas descrições seres fantásticos e elementos extraordinários da natureza, muitas vezes dando-lhes um colorido extra. Então o que acontece? As pessoas que faziam os relatos da descoberta do Brasil, descoberta de outros territórios, normalmente eles davam uma exageradazinha, tá, para impressionar o pessoal. Além dessa influência estilística, as narrativas dos viajantes do século XVI apresentam outros traços importantes, conforme apurou Akiyama. O historiador assinala que as narrativas são obviamente moldadas pela visão de mundo dos autores, bem como pelos interesses tanto deles próprios quanto daqueles os quais representavam ou serviam. Descrever exuberâncias e exotizar a natureza brasileira eram uma forma de animar os sonhos imperialistas dos monarcas, demonstrando a extensão e a variedade de seus territórios ultramarinos, assim como dar indícios de riqueza das novas terras aos financiadores das viagens. Mais do que uma prestação de contas, era uma forma de cair no gosto dos grandes e ricos senhores e, com isso, obter favores e posições de destaque quando da volta dos países de origem, o que de fato aconteceu em alguns casos. Então, o que acontece? Quando eles chegavam às terras, por mais que eles não tivessem descoberto nada aqui, tipo só a galera peladinha andando na floresta, eles voltavam lá para a Europa e falavam assim, nossa, lá tem ouro demais, lá os caras são tudo vida louca, que loucura, tem pedra preciosa, tem umas índias lá com colar de diamante, os caras estavam oferecendo ouro pra gente, então eles contavam desse jeito, entendeu? Daí que o rei achava, nossa, meu irmão, que maluco, que loucura, a gente tem que ir pra lá, que doideira, pega o ouro pra nós. Era desse jeito, certo? Então, para eles compensava muito voltar para cá, porque eles queriam se enriquecer. E como que eles iam conseguir voltar para cá? Sendo patrocinado pelos reis. Então eles tinham que inventar essas histórias, falando que tinha muito ouro, muita riqueza, porque senão eles não conseguiam dinheiro para voltar. E custava caro a viagem, né? Você tinha que ter os mantimentos, você tem que ter o navio, tudo isso era muito dispendioso, né? Era muito caro. Então eles normalmente faziam isso. Essa visão exótica do território e da população é importante para os europeus, portugueses e espanhóis principalmente. Justificar, inclusive, o processo de exploração das terras e do trabalho dos nativos.
Os portugueses, até que quando eles vieram para cá, nos primeiros contatos com os indígenas, eles não encontraram ouro. Eles só foram encontrar ouro no final de 1600, lá para 1680, 1690, que é a região onde vocês moram hoje aí, a região de Mariana e Ouro Preto. Eles encontraram as primeiras jazidas de ouro que tinha como você pegar e minerar e mandar para Portugal. Ah, professor, mas eles não acharam nada antes? Não, acharam, mas acharam muito pouco. Agora na região de Ouro Preto e Mariana era tipo ouro para arregaçar, ouro para dar para pau. Então daí começou o ciclo de ouro no Brasil. Só que os espanhóis, quando eles chegaram, eles tiveram contato com civilizações. Então eles não eram indígenas, eles já tinham como se fossem cidades organizadas, eles construíam pirâmides, eles tinham uma religião definida, tinham um líder e tudo mais. Bem diferente das tribos que eram encontradas aqui no Brasil. E eles já faziam máscaras de ouro. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Arte Azteca com Z, mas tudo bem. Então o que acontece, ó? Eles já esculpiu em pedra. Então esse aqui é um calendário, ó. O calendário asteca. Quer ver? Então, por exemplo, eles já faziam máscaras, faziam tipo assim, usavam pedras preciosas para fazer as paradas. Então o que acontece? Eles já tinham uma cultura bem definida, entendeu? Então eles já tinham os deuses deles e tudo mais. Então a civilização asteca era uma civilização bem evoluída para a época. Ainda mais que desenvolveu aqui na América sem ter contato com qualquer outro tipo de civilização. Então, construção de pirâmides, que normalmente eles construíam para fazer os rituais religiosos e tudo mais. Então, quer ver? Cidade Azteca. Aí, como que eram as pinturas na época. Olha o tamanho da cidade. Tinha cidade azteca, para vocês terem ideia, que no mesmo tempo, comparando, por exemplo, com Paris, uma cidade azteca tinha 1 milhão de pessoas morando. Em Paris tinha 200 mil pessoas. Então, para você ver, no mesmo tempo que os espanhóis chegaram aqui, os astecas tinham cidades maiores que as cidades europeias. Então, você vê que a organização dos monumentos, certinho. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles ficaram de boca aberta. Só que esse pessoal aqui já tinha, como que fala? Já tinham conhecimento de fundição do ouro, eles já tinham, por exemplo, um calendário dividido em 365 dias, nem os europeus tinham esse calendário, pra vocês terem ideia. Porque o calendário juliano, né, que é o calendário que a gente segue hoje, tem 365 dias, ele só foi instituído depois. Deixa eu ver aqui se alguém tá falando. O pai tá on. Ah, coitado. Então aqui, ó. Claro que as populações nativas resistiram aos avanços exploratórios europeus, mas gradativamente foram sendo vilipendiados. Nossa senhora, nunca vi essa palavra. Vencidos e escravizados. Nossa, que palavra que é essa? Agora até eu fiquei curioso. Vilipendiados. Mesmo que desprezados, humilhados, injuriados. Aí, ó. Uma boa palavra para vocês colocar em redação. Vilipendiados. Nunca ouvi falar essa palavra. Atividades. Então vamos para o que interessa aqui, ó. No Brasil, a relação dos habitantes com a terra mudou muito desde o início da colonização. Se antes os indígenas tiravam da terra seu sustento básico, por meio de coleta de alimentos, pesca e caça de subsistência, com a chegada dos portugueses, essa relação mudou, passando a ser mais exploratória. A atividade agrícola em larga escala para exportação, com a implementação de grandes propriedades agrícolas destinadas à monocultura, foi gradativamente se espalhando. E, pouco a pouco, as paisagens e a relação com a terra foram transformando. Então, o que acontece? Ele está falando principalmente da cana-de-açúcar, tá? Que os portugueses trouxeram da Ásia para ser plantada aqui. Então, pouco a pouco, os indígenas tiveram que se habituar obviamente, a escravidão, né? Que eles escravizaram vários indígenas no início. E ao invés de cultivar vários tipos de alimento, como os indígenas já faziam, principalmente com a roça de mandioca e outros alimentos ali que são nativos do Brasil,
eles tiveram que plantar alimentos que eles não conheciam, como a cana-de-açúcar, né, que não é nativa daqui, e produzir o açúcar para ser exportado. Então, qual a alteração no estilo de vida dos indígenas ocorreu com o início da ocupação portuguesa? É fácil, né, cara? Isso aí não é difícil. Bom, o estilo de vida para os índios que não tinham contato com os portugueses continuava o mesmo. Agora, aos indígenas que mantinham contato com os colonizadores, porque não foram só os portugueses, foram os espanhóis também, franceses, ingleses, etc. O estilo de vida modificou-se, pois eles foram escravizados. Alguns também sofreram processo de catequização, né? Sofreram processo de catequização, mas produziam. Estão falando aí, galera. Abre o microfone para falar que eu não posso ficar vendo o chat. Tomar banho. Eles foram escravizados, sofreram processo de catequização, produziam um modo de monocultura. Aqui entre coisas, principalmente. Caramba! Principalmente de açúcar. O que acontece aqui? Ó, os indígenas que mantinham contato com os colonizadores. O estilo de vida modificou-se, vírgula. Nossa senhora, eu vou falar pra você. Esse negócio do PDF é ruim, pra. Depois aqui. Vai, ó. Aí. Pois eles foram escravizados, sofreram processo de catequização, produziam no modo de monocultura, principalmente cana-de-açúcar. Então, basicamente é isso aqui. Certo? Não tem segredo. Alguma pergunta, alguma coisa? Quem já fez aí, tá diferente a resposta ou tá tranquilo? Professor, Pode falar. aqui já tá no lugar lá para anexar a semana do PET 2 já? Eu vou colocar esse final de semana lá. Semana 1, 2, 3, 4. Vocês Quando você colocarem lá. colocar, você pode avisar em alguma das aulas, por favor? Posso sim. Que eu lembrei agora, Mas esse final de olhei lá, semana eu não já vou tinha. colocar lá já. Eu que Tá, tô só avisa esquecendo pra mim. mesmo. Só avisa pra mim lá, por favor. Eu, Que eu já fiz já acho que o semana adulta. próprio Conexão Escola ou Sala de Aula já manda um recadinho quando o professor Não. coloca atividade. Mas eu aviso sim, eu aviso no grupo. Não, Eu já vou beleza. colocar todas as semanas já. Semana 1, 2, 3 e 4 e atividade complementar. Daí Tá. quem tiver acesso à sala de aula lá já começa a fazer. O que teve também, gente, só a critério aí de informação, tiveram vários alunos que fizeram PET, só que colocaram, vamos supor, o PET ele não está sendo analisado por matéria, ele está sendo analisado como um todo. Então, eu gosto muito de história, mas odeio português. Daí fez todas as questões de história bonitinho e deixou um tanto em branco português ou matemática ou qualquer outra disciplina. Daí o que acontece? A direção que recolhe os PETs, eles veem como um todo as respostas. Não tem como analisar caderno por caderno de matéria. Então eles veem lá que vocês não responderam algumas. Daí eles fazem uma anotação e colocam lá assim, o estudante respondeu 70% do PET. Daí o que acontece? Na minha disciplina você respondeu tudo certo, mas no PET faltaram algumas questões. Daí para todos os professores você respondeu 70%. Então o que acontece? Caso vocês tenham internet, caso vocês já tenham acesso ao sala de aula,
façam pelo sala de aula, porque daí eu consigo analisar se vocês estão fazendo a minha matéria. Eu não fico dependente da direção, entendeu? Para ver o que vocês estão fazendo, se vocês estão fazendo certinho e tal. Se vocês tiverem dúvida como que faz o acesso, ou mesmo como que vocês anexam lá os exercícios que vocês foram fazendo aí do PET, só entrar em contato comigo, ou se vocês tiverem problema no acesso mesmo do Conexão Escola, pode entrar em contato com a Cintia, que daí ela passa lá para a secretária para ver o que está acontecendo. Então, quem tiver oportunidade, assista as aulas aí no Meet e faça tudo online, que é melhor, que daí a gente consegue fazer um trabalho melhor para vocês do que só entregar o PET. Pessoal, agora duas perguntas. Tu já tem Bom, as notas já? já. No final da aula, Pode se quiser, eu falar? mostro. Eu separo uns 10 minutinhos aqui, eu mostro para Tá. vocês. Agora da semana 2 aí, que nem nós está participando da aula interagindo. Vai precisar fazer o complementar? Daí conta para mim e conta ponto, entendeu? Eu tenho aqui uma planilha, essa planilhinha aqui, ó. Um pessoal que está participando das aulas, tá vendo? Inclusive você está participando hoje, eu não marquei. Aí, ó. Então aqui, ó, todo mundo que participa eu vou marcando. Ah, professor, mas é um dia aqui, que sei lá o que, não. Um dia ou outro dia, tudo bem, você faltou, tal, não tem problema. Não tem problema nenhum. É só para ver quem está acompanhando mais as aulas. Daí por aqui, eu sei quem está participando das aulas, daí eu dou uma pontuação maior, entendeu? Por exemplo, mesmo que essas pessoas aqui que estão participando não entreguem online, entregue o PET impresso. Daí vamos supor que chegou o PET aqui da Lavínia. A Lavínia entregou o PET, daí a Cíntia falou que ela fez só 50% do PET, ela fez só a metade. As outras matérias ela não fez. Daí, como é a minha matéria que eu vou avaliar, ela participa das aulas, ela entrega as atividades lá online e tudo mais. Daí, ao invés de 50%, eu dou 70%, 80% para ela. Porque na minha matéria ela está fazendo as coisas. Entendeu? Se vocês participam online, quem tem oportunidade, é melhor, porque daí eu consigo avaliar vocês de uma forma diferente, certo? Por isso que eu falo para vocês entregarem online as coisas. É melhor para o professor, é melhor para a escola, é melhor para avaliar vocês, porque senão, se vocês começarem a entregar PET em branco, no final do ano vocês vão ter que ficar fazendo recuperação de todas as matérias. É mais coisa para fazer depois no final do ano. Então vamos lá, são quantos exercícios? São 4? Dá para a gente terminar rapidinho. Olha o textinho agora da questão 2, que beleza. Leia essa conversa entre um índio tupinambá com o francês Jean Delery. Então vamos lá. Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutã ao Brasil. Vai para você ver, o arabutã é o nome do pau-brasil. Nem eu sabia disso. Uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós, outros, mais eperos, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Então, pra você ver, os índios pensavam que os portugueses e os franceses eles vinham pegar o pau-brasil para pegar lenha. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, o pau-brasil, a madeira dele é usada para tingir tecido. Acho que eu já até mostrei na outra aula, quer ver? Eu acho que eu mostrei. A madeira é bem vermelha, tá vendo? O tronco dela, a parte interna dela é bem vermelha. Então o que acontece? Esse cerne aqui, nesse meio do pau-brasil, eles trituram, né? Eles trituram isso aqui e essa tinta serve para tingir tecido. E os tecidos na época vermelhos, eles eram mais caros, né? Porque é difícil de obter tinta vermelha da natureza, né? Tanto é que é difícil você ver na natureza cores dessa, né? Nessa tonalidade aqui meio roxo, né? Então, o que acontece é que no texto ele está falando, os índios estão perguntando por que eles vinham de tão longe para pegar madeira. Existe pau-brasil até hoje. Existe, existe. Se eu não me engano, no distrito tem alguns plantados lá. Eu já vi alguns. A folha dele é essa aqui, ó. Vocês vão identificar fácil pela folha. Aqui, ó. A folha dele é assim, ó. A folhagem dele. E quando a árvore está jovem ainda, ela tem uns espinhos também. Ele não tem uma folha só grande, é umas folhinhas pequenininhas dessas, assim. Ó.
A árvore é assim, ó. O tronco é meio esbranquiçado até, e ele fica grande. É uma árvore, não é uma árvore gigante, mas também não é muito pequena, não. Ela é grandona. Ela tem uns espinhos quando ela tá jovem, ó. No tronco dela tem uns espinhozinhos, assim. Vou ver se quando eu for no distrito de novo, eu vejo se eu acho algum, aí eu mostro pra vocês. Falo pra vocês onde tem. Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele supunha, mas dela extraímos a tinta para tingir, tal qual faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Então o cara está explicando que para que eles usam o pau-brasil. Né? Retrucou o velho imediatamente. E porventura precisais de muito? Sim, respondi ele, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar. E um só deles compra todo o pau-brasil, como que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera. Mas esse homem tão rico de quem me falas não morre? Sim, disse eu, morre com os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo: e quando morrem, para quem fica o que deixam? Então ele está perguntando assim: que eles extraem tanto pau-brasil e vários e vários anos, o índio pergunta para ele, mas esse cara que compra todo esse pau-brasil, ele não morre? E, tipo, para quem que vai depois o que fica, né? O que eles deixam. Daí tá falando aqui, ó, ele tá explicando, ó. Para os seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que como vereis, não era nenhum tolo. Agora vejo que vós, outros mais, sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos, ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães, filhos que amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados. Então aí está falando aqui, o indígena está falando que eles não deixam herança para os filhos, para a esposa, para os irmãos. Porque a mesma terra que nutriu ele vai nutrir as outras pessoas. Porque ele vive numa tribo, né? Então a tribo é todo mundo por todo mundo. Então um ajuda o outro. Por exemplo, se um índio morre, uma índia morre e eles têm um filho, a própria tribo vai cuidar desse filho, ele não vai ser órfão. Vão ser várias, tanto é que nas culturas indígenas, muitas vezes o filho não tem uma mãe fixa. Professor, como assim? O filho, na verdade, não é de uma mulher, o filho é da tribo. Então, todas as mulheres têm esse cuidado com os meninos mais novos. Então, por exemplo, a amamentação, os cuidados, os ensinamentos, toda a tribo vai dar para esse moleque. Então, não é só a mãe que gerou ele, mas todas as mulheres, todos os homens. Então, é uma filosofia diferente da que a gente está acostumado. Né? Qual a visão de indígena tinha sobre os europeus? Essa é uma boa pergunta. O que ele pensava? Então, segundo o texto aqui, o indígena não compreendia o porquê que os europeus queriam tanta coisa, né? Então, a princípio, o indígena não compreendia os motivos que levavam os europeus a acumularem tanta madeira e demais recursos naturais. Então, basicamente é isso. Não vou colocar uma resposta muito grande, não. Então, no começo da conversa, ele fala que não entendia o porquê que eles pegavam tanta madeira, por que eles levavam tantas coisas daqui para a Europa.
Então o indígena perguntou isso para ele. Esses relatos aqui são bem legais, né? Para saber como que os indígenas pensavam na época, né? Então tem muito documento legal, assim. Só que o problema é que a escrita, às vezes, é bem dificultosa de você ler. Porque é um português arcaico, é um português de 1500. Então não é fácil de ler. E as letras também são bem difíceis. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Documentos portugueses, século XVI. Esses aqui são os documentos da época, né? Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo abrir uma imagem de um documento. Aí, ó, que beleza. Lê pra nós aí. Vai lá, Isaac, lê pra nós. Começa aí. Pessoal, eu leio isso aí? Não. Eu leio agora, ó. Então lê aqui, ó, vai, ó. Porra, é essa? Boa, pessoa, mas eu não dá pra entender nada. Isso aqui sabe o que que é? Isso aqui é quando eu pego uma prova de alguns aí, ó. Eu entendo isso aqui, ó. Entendo nada. A letra, se duvidar, essa letra tá mais bonita. Pessoal, mas isso aí é qual linguagem? Isso é português, ó. Oxe, Isso aqui é português, ó. Aqui, ó, as cartas aqui, ó. Isso aqui já acho que já é prensa, ó. Vamos ver aqui. português diferente. Nossa senhora. Não, isso aqui não deve estar escrito em português. Ou tá ao contrário, né? Parece que tá invertido. Deixa eu ver se eu acho do outro documento aqui. Ah, não tô achando outro documento. No arquivo lá em Mariana tem vários documentos desses, assim, ó. Vários e vários documentos. Que é difícil de ler. Deixa eu voltar para lá. Vamos para 3 aqui, ó. Quando os portugueses começaram a povoar a terra, haviam muitos desses índios pela costa junto das capitanias. Porque os índios se levantaram contra os portugueses, os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão, e assim ficou a costa despovoada e gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios em aldeias que são de paz e amigos dos portugueses. Então tinha algumas tribos que faziam contato com os portugueses e outras tribos que não faziam contato com os portugueses, tá? E era comum que os portugueses chegarem e dar alguns presentes, entre aspas, né? Espelho, pente, essas coisas assim para os índios. E em troca eles pediam escravos, certo? Pessoas para trabalhar para eles. Então o que acontece? Alguns indígenas trabalhavam para eles, para receber isso. Só que a maioria, o que eles faziam? Eles faziam guerra com outras tribos, escravizavam pessoas de outras tribos e meio que trocavam com os portugueses, tá? Era uma coisa comum na época. Conforme o relato de Pero de Gandavo, descrito por volta de 1570, naquela época. As aldeias de paz eram aquelas em que a catequese jesuítica permitia o sincretismo religioso como forma de solucionar conflitos entre indígenas e portugueses. B. A violência contra os indígenas foi exercida com o intuito de desocupar o litoral e facilitar a circulação de ouro entre as minas e os portos. C. A fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. E D de dado, houve resistência dos indígenas à presença portuguesa de forma semelhante às descritas de Pedro Vaz de Caminha em 1500. E aí? Qual que vocês acham que está certo? Pode chutar, não tem problema não. Vamos, gente. Estão dormindo? Vou começar a chamar um por um aí. Pessoal, eu coloquei a C. C de casa? C de casa. C de cardume? C de carne. C de Cristo? C de carne. Isso mesmo. É essa que tá certa. Essa que tá certa. A única dúvida que vocês poderiam ter nessa aqui, se vocês entenderam
relativamente bem a matéria, seria entre a C e a D, existência de indígenas e tal. Só que Pedro Vaz de Caminha, em 1500, os indígenas, eles ainda eram curiosos, né? Para saber o que os portugueses estavam chegando ali e tal, quem eram essas pessoas e tudo mais. Então eles não tinham essa noção ainda que eles iam escravizar os índios. Eles tinham noção que eram pessoas novas e a curiosidade fazia o contato. Só que com o tempo eles viram que os portugueses vieram aqui para arregaçar tudo. Daí, obviamente, várias tribos fugiram para o interior para não ser escravizado, não ser morto e tudo mais. Então a seca está certa. A fuga dos indígenas aqui para o interior foi uma reação às perseguições. Os jesuítas só vieram para cá depois e o ouro também só foi encontrado por volta de 1700. Então a e a B não estão certas, não. 4. Essa é a última para terminar a segunda semana. Por fim, ao analisarmos as primeiras impressões dos europeus diante dos nativos ao longo do 500, 500 e início dos 600, é notável que elas passaram por consideráveis transformações. Uma vez que a primeira década da colonização de Caminha e Vespúcio viram homens e mulheres em Veracruz. Em sequência, o escambo povoou a terra de brasileiros e os engenhos distinguiram o gentio indócil do índio e do negro da terra que trabalhava. Já os franceses, que não conseguiram se estabelecer no território, viram selvagens. Assim, depois de pontuar e problematizar todas essas questões, podemos considerar que, acerca das primeiras impressões sobre a natureza do Brasil, houve uma alternância nos relatos daqueles que estavam a serviço das coroas portuguesas e francesas, pois em todos os documentos analisados, seus autores, por vezes, exaltavam suas prodigalidades da mesma maneira que ressaltaram seus perigos e imperfeições. E esses mesmos documentos indicam que, tanto portugueses quanto franceses, assim como alguns viajantes de outros reinos, como Pigafetta e Stiden, concederam aos habitantes da costa brasileira características nobres, ao mesmo tempo que se referiam eles de modo depreciativo e infame. Obviamente, os europeus tratavam os índios como inferiores, né? Por quê? Porque eles viviam pelados. Os europeus viviam com roupa. Os europeus tinham uma religião difundida e tudo mais, comiam com talheres, sei lá o que, blá blá. E os índios viviam nas florestas, em abrigos assim, mais simples, né? Que são as ocas e tudo mais. E dormiam em redes, enquanto os europeus dormiam em cama. Então, tudo isso para os europeus era um sinal de superioridade. E o sinal mais, como que eu posso falar, que representava bem essa superioridade era um armamento. Então, os portugueses já tinham armas de fogo, né? E os indígenas caçavam de arco e flecha. Então, isso aí fez com que vários indígenas perdessem a vida, porque eles não conheciam arma de fogo. Com o autor do texto estabelece a mudança de visão sobre o nativo, ou a nativa, né, da América. Então, ele está falando a diferença de visão, né? Ele está falando aqui, alguns franceses conseguiram estabelecer no território, viram selvagens, enquanto os colonizadores falavam de homens e mulheres de Veracruz. Então, alguns relatos falavam de homens e mulheres, e os franceses falavam de selvagens. Então, como o autor estabelece a mudança? Então, a mudança de visão por parte dos europeus consistia na, posso falar, na interação com os povos indígenas, vírgula. Enquanto, enquanto os franceses julgavam selvagens, os portugueses, os portugueses
conheciam os índios como... Conheciam, não. Pode ser reconhecido. Tá bom. Como homens e mulheres. A mudança se estabelecia como? Os portugueses precisavam dos indígenas, né? Daí se tratava eles como homens e mulheres. Já os franceses que não tinham colônia aqui, né? No Brasil, eles falavam selvagens. Porque eles tinham o distanciamento também, eles não conheciam a cultura nem nada. Os portugueses já conheciam um pouco mais. Não que os portugueses tratavam os indígenas como iguais, tá? Bem longe disso, mas alguns tentaram colher os relatos e tudo mais. Tanto é que nesse texto aqui, ó, é legal que é uma conversa entre um português e um indígena, né? Isso é bacana. Alguma dúvida, alguma coisa? Tranquilo? De boa? E aí? Pode falar aí, galera. Vocês têm dúvida? Não entendi tal parte, explica de novo tal parte. Eu entendi tudo, porque eu sou muito inteligente. E aí? Olha o silêncio. Semana 3. Terminei. Semana 2. Depois começa a semana 3. Vocês querem ver as notas? Por favor, Então, por beleza. favor. Então, vamos lá, então. É só Coração pra Jesus. colocar de novo a apresentação aqui, daí vocês já veem. Vai falando o nome aí que eu vou falando as notas. Fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Bimestre finalizado. Nossa, do ensino médio. Primeiro ano. Vamos lá, Isaac. 21,4. Vale 25, tá? Aham. Bimestre. Quem mais aí vai falar? Quer ver? Thales. Thales. 19,44. A média é 15, tá? A média é 15. Uhum. Lidiane, que tá aí também. 20,18. O Moisés tirou 15, Eu né? não sei quem mais tá aí. Felipe. Lavínia. Deixa eu Deixa eu ver. ver o meu, Jesus. O seu fã, Jesus. O seu fã. Deixa eu ver o meu, Jesus. Quem que tá falando aí? Felipe. Felipe. Deixa eu ver aqui. Felipe. 17,24. Isso aqui é tudo. Depois eu arredondei, tá? Com 17,5. Tipo, tá 15,92. Eu coloquei 16. Daí arredondei. Porque as notas do simulado ficaram tudo assim, né? Quebrado. Mais alguém? Lidiane já falei. Tem alguém de Águas Claras aí? Ou não? Ninguém de Águas Claras? Que não, Esse né? tal de credo aí é de Águas Claras. É de Águas Claras. Deixa eu só interromper a gravação aqui. Tal de credo, hein?